salvos, irmãos, papai do Senhor, amém? Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 24. Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que limpa de mãos e que não recebe sua verdade, nem julga enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aleluia, né? Glórias a Deus. Então, como o salmista diz aqui, né? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então, ele já começa afirmando que tudo pertence a Deus, né? Todas as coisas, né? Tudo, as pessoas, tudo pertence a Deus, né? E é uma bênção a gente começar o ano, né? Hoje é o primeiro culto do ano, na casa do Senhor, né? Na casa desse Deus que tem todo o poder e que tudo pertence a Ele, né? Porque nós reconhecemos isso, né? Nós reconhecemos que Deus é poderoso, que Deus, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o dono da nossa vida, né? A nossa vida pertence a Deus, o nosso ano de 2026 pertence ao Senhor, né? Todas as coisas pertencem ao Senhor, né? E como o salmista diz aqui também, nós somos a geração daqueles que buscam ao Senhor. É por isso que nós estamos aqui, né? A gente pode até falar que a nossa igreja é pequena, tem poucas pessoas, mas são fiéis, né? São pessoas que sempre estão aqui, né? Todos os domingos. Quando não vem é porque realmente aconteceu alguma coisa, algum imprevisto, né? E a gente sabe que a nossa vida pertence a Deus, que nós precisamos do Senhor, né? Que a gente não pode dar um passo sem o Senhor, né? Que a gente não faz nada se não for com o auxílio do Senhor, né? E por isso que nós estamos aqui nesta noite, né? Porque nós acreditamos, porque nós confiamos, porque nós cremos nesse Deus poderoso, né? Nesse Deus que ouve as nossas orações, que tudo aquilo que nós colocarmos diante do Senhor, Ele age, Ele faz, Ele nos abençoa, Ele cuida, e nós estamos aqui para louvar, para glorificar e para agradecer. Amém? Amém. Vamos orar. Aleluia, glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui na sua casa, meu Pai, para te louvar, Senhor, para glorificar, para exaltar e engrandecer o teu santo nome, meu Pai. Porque nós sabemos, meu Deus, que tudo pertence a Ti, Senhor. A nossa vida pertence a Ti, a nossa família pertence ao Senhor, o Brasil pertence ao Senhor, Deus, todo mundo pertence ao Senhor, Deus. E nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é um Deus misericordioso, que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que nos abençoa, um Deus que nos guarda, um Deus que cuida das nossas vidas, um Deus que nos fortalece, meu Pai, e nós confiamos em Ti, e nós te agradecemos, Deus, por todas as bênçãos, te agradecemos, meu Pai, pelas Tuas maravilhas, te agradecemos, Deus, pela sua bondade, Senhor, e consagramos tudo a Ti, Deus, consagramos as nossas vidas, consagramos o culto desta noite, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja aqui conosco, que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, que o Teu Espírito Santo fale conosco, meu Pai, que a gente sinta a Tua unção, a Tua presença, o Teu poder, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, cada vida, Deus, que entrou aqui nesta noite, cada pessoa, meu Pai, que está assistindo esse culto, meu Deus, porque a nossa confiança está em Ti, e nós já Te louvamos, meu Pai, e Te agradecemos, Deus, por todas as bênçãos, por todos os livramentos que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Salve os irmãos, papai do Senhor, amém? Número 1.
Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os seus servos piedosos, dá-lhe virtude e valor, dando seus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. 2:9-6. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com pai suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo a sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória
no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Amém? Vamos orar novamente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse período de louvor. Te agradecemos, Deus, por estarmos aqui na sua casa, meu Pai, reunidos na sua presença, Deus. Te agradecemos, meu Pai, por cada vida que o Senhor trouxe esta noite. Que o Senhor fale conosco, meu Pai. Abre o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento. Derrama sobre nós, Senhor, a tua unção. Derrama sobre as nossas vidas, Deus, as tuas bênçãos, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, repreende todo o mal. Repreende, Senhor, todo o levante do inimigo, meu Pai. Repreende, Senhor, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor, as nossas fraquezas. Que o Senhor, Pai, venha transformar as nossas vidas, venha nos capacitar, venha nos fortalecer e aumentar a nossa fé, meu Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Eu vou convidar a irmã Betânia para continuar dirigindo o culto, amém? Saúde, irmãos, que eu peço, Senhor, amém? Chegou a hora das oportunidades, eu queria saber qual dos irmãos quer contar uma bênção, deixar uma palavra, um testemunho. Vamos? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vou abrir os trabalhos, falando de Gálatas 3, que diz assim, a partir do 8, né? Tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades como falando de muito, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. E o 22 diz: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Amém? Então a palavra de Deus nos diz, né, que a gente não está submisso à lei, a gente está, na verdade, indo pela fé para chegarmos até Jesus e termos essa maravilhosa bênção que é estarmos sempre buscando a Deus, porque Deus sempre nos prepara algo novo, nos prepara vitórias em todas as áreas, saúde, finanças, tudo. A gente passa uns percalçozinhos, mas isso faz parte do nosso aprendizado, para a gente aprender também a gostar de Deus, para saber que Ele é Deus, porque quando a coisa aperta, a gente mais ainda busca Deus, né? Não deveria ser só nessa hora, mas tem hora que a gente realmente puxa mais nessa parte, e Deus nos sustenta e nos orienta e nos dá vitória. E graças a Deus que nós temos esse Deus maravilhoso na nossa vida, e
continuando já no primeiro domingo, né, do ano, nós aqui firmes e fortes, conforme a pastora disse, uma quantidade pequena de crentes aqui na igreja, mas essa igreja abençoada, ela não diz a verdade em números de membros, mas sim das muitas bênçãos que nós somos testemunhas nas nossas vidas dos irmãos. Amém? Por isso que eu digo, Deus sempre está na nossa presença e basta que nós o busquemos em oração e de coração. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém. Mais alguns irmãos? Manzé? Aleluia, né? Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor nessa noite. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza e o socorro bem presente. Aleluia, o socorro do Senhor está aqui nesse lugar, nessa noite. Oh glória, oh maravilha, porque tu estás aqui no nosso meio, Deus. Muito obrigada, Papai do céu, porque nós estamos na tua casa, no primeiro culto do ano, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Esse Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso, é um Deus que nos ama, né, irmão amigo? É um Deus que nos abençoa. Nós só temos que acreditar e confiar e ter fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, e isso é verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. A gente tem que ter muita fé, porque as coisas vêm mesmo para lhe atingir. Se você não tiver fé, você não resiste. Mas o Deus que nós servimos, Ele é fiel. Ele está no nosso meio para nos abençoar. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, né? Nós terminamos um ano, graças a Deus. Foi uma bênção para esse ano. Foi ver as lutas, veio, mas também veio as bênçãos. E nós só temos que agradecer. Vamos pedir que o Senhor, que este ano que nós estamos entrando, que seja um ano de bênção, um ano de amor, um ano de saúde, um ano de prosperidade na presença do Senhor. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos orar nesta noite, né? Aleluia, né? Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Nós te damos graça porque nós estamos aqui nessa noite, mais uma vez em obediência a ti, Senhor. Eu te peço nesta noite, pela vida da irmã Patrícia, Senhor, que tu venha guardar essa vida, tu venha prosperar a vida dela, abençoa a vida dela em todas as áreas, na profissional, na sentimental e na espiritual. Deus, derrama as tuas bênçãos sobre a vida da minha filha, Senhor. Acampa os teus anjos no lado dela, Senhor. Repreende toda seta do maligno e toda seta do mal. Abençoa também, Senhor, o local de trabalho da tua filha. Dá saúde a ela, Senhor. Vai tirando toda a pedra de tropeço ali daquele lugar, todo olho grande, toda a seta do mal, Senhor. Eu te louvo e te agradeço nessa noite pela vida da irmã Ivani. Guarda ela debaixo da tua mão santa e protetora. Dá saúde e prospera a vida da tua filha em todas as áreas também, Senhor. Que tu venha abençoar a vida da Sara, do Gabriel, da dona Terezinha e dos seus irmãos. E de toda a parentela da tua filha. Que tu acampe os teus anjos do lado de cada um, repreendendo todo o mal, toda a seta do inimigo, Senhor. Eu já te louvo e te agradeço pela vida da irmã Vilma, Senhor. Toma essa vida debaixo da tua mão santa e protetora. Dá saúde a ela, Senhor. Dá alegria neste coração, Senhor. Repreende todo cansaço físico e todo cansaço mental da tua filha, Senhor. Acampe teus anjos do lado da tua filha, guardando a filha dela, guardando a nora, guardando os netos, guardando o genro, guardando toda a parentela da tua filha. Eu já te louvo e te agradeço pela vida do Isaac, Senhor. Toma ele debaixo da tua mão santa e protetora. Livra dos mal e prospera a vida dele também em todas as áreas, Senhor. Eu te peço nesta noite. Derrama as suas bênçãos sem medida. Abençoa a vida do Adailto, guarda ele debaixo da sua mão protetora. Abençoa o pai, abençoa a mãe, abençoa os irmãos e toda a parentela do teu filho. Nessa noite eu te peço, dá saúde a ele, Senhor, dá paz e dá prosperidade. Acampa os teus anos no local de trabalho do teu filho também, Senhor. Repreende todo o mal e toda a seta do mal ali, Senhor. Eu te peço pela vida do irmão Almir. Guarda ele debaixo da tua mão santa e protetora. Abençoa o Fábio que não veio também, Senhor. Nessa noite eu te peço, Senhor.
Abençoa esta família. Abençoa lá no teu filho, Senhor. Em nome de Jesus, dá saúde a ele. Prospera a vida dele em todas as áreas. Nessa noite eu te peço. Abençoa a vida da irmã Betânia. Guarda ela debaixo da tua mão santa e protetora. Dá saúde à tua filha. Repreende todo o mal. Acampa os teus anjos do lado da tua filha. Acampa os teus anjos no local do trabalho dela também, Senhor. Eu te peço nessa noite, vai ao encontro do Pedro Filho agora, Senhor. Da Luciana e da Isabela, Senhor. Acampa os teus anjos naquele lugar, Senhor. Dá saúde a meu filho, Senhor. Repreende aquela seta que está atingindo ele, Senhor. Eu te peço nessa noite. Derrama do teu amor e da tua bondade sobre a vida do Pedrinho. Vai tirando toda aquela seta do mal que atinge aquele rapaz, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Abençoa o filho do pastor Oscar que chegou aí também, Senhor. Guarda ele debaixo da tua mão santa e protetora. Dá saúde ao teu filho, prospera a vida dele em todas as áreas. Derramando as suas bênçãos sem medida sobre a vida dele. É isso que eu te peço nessa noite. Abençoa a minha vida, Senhor. Me dá saúde, me dá paz, Senhor. Me dá alegria no meu coração, Senhor, para eu seguir essa caminhada. Derrama as tuas bênçãos sem medida sobre essa igreja. Abençoa o pastor, dá saúde a ele, Senhor. Repreende toda a seta do mal, Senhor, e guarda ele e abençoa. Abençoa o Lucas que vai viajar essa madrugada, Senhor. Leva esse rapaz lá naquele lugar e traz ele em paz, Senhor. Eu te peço nessa noite, abençoa esta igreja com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Aleluia. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Aleluia. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém? Mais algum dos irmãos aceita a oportunidade? Glória a Deus. Eu vou ler só um versículo que já todo mundo conhece de cor, mas Salmo 23, versículo 1, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Amém. Então, esse versículo, né, um versículo que a gente fala muito, né, que a gente vê nos lugares, que a gente vê quadros, né, às vezes a pessoa deixa a Bíblia aberta no Salmo 23, mas de fato isso aqui é algo que a gente precisa internalizar, né, que a gente precisa acreditar realmente. Né? Não adianta escrever na parede, não adianta, né, colocar na Bíblia aberta se a gente não acredita, né? A palavra de Deus toda é assim, né? A gente precisa acreditar e a gente precisa ter essa segurança e essa confiança de que Deus, Ele é o nosso pastor, né? Mas mais do que ser o nosso pastor, né? Deus, Ele é o nosso Pai, porque no Novo Testamento diz isso, né? Que depois de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Então hoje, Deus, Ele é o nosso Pai. E a gente tem a certeza e a convicção, né, de que a gente tem um Pai, que como a gente leu no início, né, no Salmo de abertura, tudo pertence a Ele, né, é algo muito grandioso. Às vezes a gente não tem noção da dimensão do que é isso, né, a gente ser filha de Deus, né, o Todo-Poderoso, dono de todas as coisas, Criador de todas as coisas, e o salmista diz aqui que nada vai nos faltar. Por quê? Porque o seu Pai, Ele é o dono de tudo, né? O seu Pai é o que pode todas as coisas, o seu Pai é aquele que tem todo o poder. Então a gente tem que confiar mais no Senhor, né? E viver menos preocupado, menos angustiado, menos ansioso. É claro que a gente tem problemas, e às vezes a gente fica muito preocupado com os problemas, mas a gente tem que declarar a palavra de Deus. A gente tem que declarar isso: Senhor, eu estou com este problema,
mas o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Mas o Senhor é o Deus que tem todo o poder. Mas o Senhor é o Deus que não vai permitir que nada me falte. E eu confio no Senhor, né? E por causa dessa confiança, a paz de Deus, ela tem que habitar no nosso coração, né? E a gente tem que ficar tranquilo, a gente tem que ficar seguro, a gente tem que dormir em paz, né? Porque quantas pessoas estão tendo problema de insônia, né? Quantas pessoas estão tomando remédio para dormir, porque deitam na cama e não conseguem dormir, porque não param de pensar nos problemas. Eu estava lendo até que na Finlândia, eu acho que é na Finlândia, eles têm uma cultura de ensinar para as crianças todas as noites antes de dormir, escrever num caderno tudo aquilo que preocupa ela naquele dia. O que ela está preocupada, o que aconteceu, o que passou, ela anota tudo ali no caderno, que é para ela saber que está tudo ali e que no outro dia ela pode pensar naquilo, ela pode se preocupar naquilo, mas que na hora de dormir, ela tem que dormir, ela não precisa ficar se preocupando com aquelas coisas, né? E a gente tem um Deus que pode todas as coisas, então na hora de dormir a gente tem que fazer isso. Deus, olha aqui, aconteceu tudo isso, então todos esses problemas estão nas tuas mãos. Agora eu vou deitar e eu vou dormir, né? Eu vou pegar no sono, porque é isso que o Senhor quer, né? Que a gente durma assim, tranquilo, que a gente tenha paz, né? Que a gente tenha boas noites de sono. A gente tem que viver essa vida que o Senhor tem para nós, né? A vontade de Deus para as nossas vidas. Então, que mais do que uma frase, né, seja uma realidade nas nossas vidas, né? O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Amém? Então, agradeço a oportunidade. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. É só um versículo aqui em Provérbios que diz assim, Provérbios 16, versículo 3, diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Então, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Às vezes nós falamos, eu confio no meu pai, eu confio no trabalho, eu confio no meu chefe, ele me prometeu isso, vai. Você põe a confiança no homem. Então nós precisamos aprender a colocar nossa confiança na presença do Senhor. Porque quando nós colocamos na presença do Senhor as nossas obras, os nossos planos serão estabelecidos. Eu tenho um projeto, eu tenho uma obra a fazer, eu confio na mão do Senhor. E a palavra do Senhor diz aqui que nossos planos serão estabelecidos. Então nós precisamos aprender a ter confiança total no Senhor. Ele está acima de todas as coisas. É Ele que nos guia, Ele que nos guarda, Ele que nos sustenta. E nós temos essa confiança, mas precisamos a cada dia renovar mais e mais a nossa confiança no Senhor. É o Senhor que é o dono de tudo. Tudo que nós colocarmos na mão do Senhor com confiança, aqui diz que vai ser estabelecido. Então nós precisamos aprender a fazer isso. É o Senhor que pode, é o Senhor que guarda, é o Senhor que livra, é o Senhor que traz a saúde, é o Senhor que traz a prosperidade, é o Senhor que está sempre na nossa frente. Nós vamos fazer uma viagem, conhecendo o motorista, eu confio nele. Então, se nós confiamos no homem em tantas oportunidades, imagina no Senhor que está acima de todos nós, né? Então, é importante nós aprendermos a colocar os nossos projetos, a nossa vida, aquilo que nós estamos pretendendo realizar, colocarmos na mão do Senhor. Porque quando o Senhor determina e abençoa, nós vamos ser vitoriosos, sem dúvida nenhuma. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço. Agora eu vou convidar o pastor Mateus, ele é filho do pastor Washington, que ele vai trazer a palavra. Glória. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai Santo, neste momento apresentamos o teu nome diante da tua presença, Senhor. Fala aos nossos corações nessa noite, Senhor. Abençoa o teu filho, abençoa a família dele, Senhor. E tudo que levar o nome dele, Senhor, guarda ele, Pai. E fala aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Meus queridos, queiram receber a paz do Senhor Jesus. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. É uma alegria retornar a essa casa. Deus continue abençoando vocês poderosamente, tá bom? Amém. Você que está com a Bíblia Sagrada, abra no texto de João, capítulo de número 6, por gentileza. João, capítulo de número 6. Texto muito conhecido. Versículos de número 47. Enquanto você procura, eu quero com muita alegria agradecer a Deus por essa oportunidade, dizer que sou grato por retornar a essa casa de oração, a vida do pastor Pedro, da missionária, da sua filha. Sou muito alegre, muito feliz, tá bom? De poder retornar, reconhecê-los e saber que vocês estão firmes e constantes na obra de Deus. Meu pai, pastor Gia Washington, tem um grande carinho por vocês, tá? Tem um grande respeito e admiração. Ele fala: ó, Mateus, eu comecei ali, a primeira oportunidade foi o pastor Pedro, ele sempre me apoiou. Eu sou muito grato pela vida de vocês, tá bom? Que vocês fizeram por ele. Deus abençoe. Amém. Vocês são bênçãos de Deus, tá bom? Para as nossas vidas. Eu creio que o céu tem uma palavra para o nosso coração. Você crê nisso? Amém. Estou muito feliz, tá bom? João, capítulo de número 6, versículo 47, está escrito: em verdade, vos asseguro que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto, então morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que coma não morra. Olha que lindo isso. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Versículo 68, por gentileza, está escrito assim: mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Amém? Tome seu assento, por gentileza, fique à vontade, tá bom? Meus queridos, é interessante o Evangelho de João, que o Evangelho de João é diferente dos demais evangelhos. Todos os evangelhos falam a respeito de Jesus muito bem. O exemplo, Mateus. Mateus fala que ele é o rei dos judeus. Já Marcos fala que ele é o servo sofredor, demonstrando aos romanos que Jesus deu a sua vida em resgate de muitos. Lucas, ele vai descrever Jesus como um homem perfeito, pois ele diz que Jesus veio para dar sua vida e vida com abundância. Porém, João é diferente dos demais evangelhos. João, ele escreve demonstrando que Jesus não é apenas rei, não é apenas um homem perfeito e um servo. Ele demonstra que Jesus é o próprio Deus. Por que, Mateus? Você vai analisar e vai ver em N textos Jesus dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Ele disse também a Marta e Maria: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, esse viverá. Jesus é o próprio Deus, pois ele também disse em João 3,16 que Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, que deu seu Filho o maior sacrifício, para todo aquele que nele crê, a confiança, não pereça, a credibilidade, mas tenha a vida eterna, o maior propósito. O maior propósito nosso é herdar a vida eterna através de Cristo Jesus, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha que interessante. Jesus, ele cresceu num lugar pacato. Jesus cresceu em uma periferia. E até quem diga e indagou a respeito de Jesus. Há um discípulo que disse: olha, eu conheço um homem. Esse homem é diferente. Mas ele é da onde? Ele é de Nazaré. Aí a pergunta que ele fez: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Filipe disse: vinde ver. Natanael, então, está na expectativa de receber Jesus. Jesus aproxima e diz para ele: verdadeiramente tu és um israelita, e em você não é engano, mas eu te vi debaixo da figueira. Naquele exato momento, Natanael pegou um espanto e disse: eu creio que tu és vindo da parte de Deus. Jesus olha para ele e disse: assim como tu creu, a partir de hoje tu verás os céus abertos, anjos subindo e descendo para a glória do nome de Deus. Jesus então começa a pregar, Jesus começa a ensinar e a curar. Olha que interessante, irmãos. Jesus ele não se atentou para os grandes da época. Jesus se atentou para pecadores, publicanos e até os terroristas da época. Mateus, qual terrorista? A classe dos zelotes. Se você lembrar, Jesus pega todos esses homens e fala: segue, e eu darei a vida eterna. Começa a seguir Jesus. Pedro, Tiago, Mateus, só homens terríveis, homens que os grandes da época olhavam e falavam: esses aí não tem como. Porém, Jesus pega esses homens e começa a mostrar o verdadeiro amor. Jesus está pregando, Jesus está ensinando, e certa feita, em um lugar totalmente pagão, chamado Cesareia de Filipe, chamado o quê? Cesareia de Filipe. Naquele exato momento, Jesus chama os discípulos, no particular, pastor Pedro, e a pergunta é essa: o que eu sou para vocês? Alguns discípulos ficam calados, porém Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele exato momento, Jesus olha para ele e disse: Pedro, filho de Jonas, quem te revelara não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Também te digo, tu és Pedro, pedra pequena, mas sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero aqui ressaltar algo. Os católicos pensam que Jesus estabeleceu a igreja sobre Pedro, mas não. Jesus ele faz um trocadilho dizendo: Pedro, não é sobre a tua pequena pedra, pequeno fragmento de uma grande rocha, é sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. É por isso que a igreja, até os dias de hoje, é edificada sobre Cristo. A igreja não vai morrer, a igreja não vai acabar, a igreja não vai pode passar por momentos difíceis, a igreja pode passar por tentações, mas a igreja continuará no seu devido lugar. E o devido lugar é a junta ao Pai para a glória de Deus. Então, queridos, aqui ressaltando algo interessante: a igreja de Jesus está sob os cuidados do próprio Cristo Jesus. Ele disse: Pedro, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Pedro, eis que te dou a chave da autoridade. E Mateus, e o que é a chave da autoridade? A sua palavra. O crente sem a palavra, o crente sem a oração, ele é uma presa fácil para o mundo. É por isso que a gente vê uma geração fraca, uma geração que é a geração do mimimi, uma geração que diz: não, eu não posso, não, eu sou isso, eu sou aquilo, sempre no vitimismo, porque não tem a palavra na mente e nem no seu coração. Por isso que eu respeito o pastor Pedro, respeito vocês senhoras, vocês senhores, porque estão aqui de pé, porque é uma geração forte, é uma geração que o quê? Guarda a sua palavra, o pão vivo que desce do céu na sua mente. Veio pandemia, veio várias coisas, a geração de vocês não tiveram regalias como essa tem, mas vocês estão o quê? De pé e declarando que Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais. É por isso que vocês criaram raízes, e essas raízes não subiram para cima, elas desceram e vocês ficaram firmes até os dias de hoje. É por isso que uma igreja que espera a verdade que é Jesus, essa igreja continua viva. Pode passar por momentos difíceis, pode passar por dias difíceis, mas ela está declarando, dizendo: Ele é o pão vivo que desceu do céu.
Quem pode levantar a sua mão lá em cima e declarar a esse Jesus que é poderoso para fazer infinitamente mais? Queridos, Jesus começa a pregar, Jesus começa a ensinar. Jesus ele está demonstrando aos discípulos o amor do Pai. Este amor que nos constrange, esse amor que nos fez cercar a mesa. Nós estamos aqui hoje em uma data celebre, que para mim é a maior data da igreja, que é cercar a mesa. Antes nós andávamos dispersos, mas Jesus restaurou a mesa, restaurou o altar e nos deu a sua presença. E hoje nós estamos aqui declarando a esse Deus que Ele é poderoso, que Ele é grande, que nos deu a oportunidade de se achegarmos à mesa. A mesa tem o poder de trazer a esperança, a mesa revela quem é de verdade, a mesa revela a autoridade de Deus, a mesa escolhe propósitos. Você lembra que naquela certa ceia, Jesus cerca a mesa com os discípulos. E a pergunta que não queria calar é essa: quem vai reinar com Deus? Quem vai reinar com Cristo? Porque Jesus cercava a mesa e eles esperavam que o governo de Cristo ia tomar a Roma, ia saquear a Roma e ia dar de volta aos judeus. Porém, o reino de Cristo Jesus não é comida e não é bebida, mas é poder vindo do céu. Jesus está estabelecendo um reino invisível, irmãos. Não é um reino apalpável. É por isso que todos os reinos começaram em cima, mas terminaram embaixo. Jesus não. Jesus começou o seu reinado embaixo e terminou no alto. É por isso que o seu reino e o seu reinado continuam até os dias de hoje. É por isso que a igreja está triunfando sobre o pecado, sobre a morte, sobre tudo aquilo que quer atrasar a igreja. A igreja continua no centro da vontade de Deus. Eu fico vendo alguém dizendo: Mateus, a igreja está fria, a igreja está morta, a igreja está magoando. Eu disse: negativo. A igreja continua aquecida pelo poder do Espírito. Aleluia. A igreja continua viva pelo poder da palavra. A igreja continuará triunfando, porque a igreja não vai morrer, a igreja não vai parar, a igreja continuará cercando a mesa até que Ele venha para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, para essa introdução, eu quero trazer a mente sobre a ceia ainda, porque Jesus estava em um momento celebre com os discípulos. Ele restaurou muita gente, Ele deu vida para muita gente, Ele deu vida para mulheres debilitadas, homens debilitados, grandes, pequenos, e até que não era judeu. Jesus restaura esse povo, mas chegando perto da sua morte, Jesus vai cercar a mesa e celebrar com os discípulos. E naquela certa feita, a pergunta que não quer calar: quem vai lavar os vossos pés? Os discípulos, pastor Pedro, estão sentados na mesa dizendo: eu sou grande, porque lavar pés não é para homem como eu, é para escravo. Não, alguém aí vai ter que se despir e lavar os pés, porque o trabalho de lavar os pés era dado para o menor servo da sala. Jesus toma a palavra porque todos estão sentados, ninguém quis falar: não, eu vou aqui lavar os pés. Ninguém fez isso, porque eles estavam diante da mesa, se tornando como grandes. Jesus vai dar uma lição aqui, e esta lição vem até os dias de hoje. E qual é a lição? Jesus pega o balde, ou pega uma bacia, e pega um pano, coloca ao redor da sua cintura. E a cena é muito emblemática aqui, porque ele vai fazer isso, ó. Me dá os pés. Você nunca vai ver um rei se curvando diante escravos, mas se você ler a Bíblia, você vai ver que há um rei celestial se curvando diante de pecadores. Você nunca vai ver um juiz se curvando diante de réus,
Mas se você analisar as Escrituras, você vai ver que Cristo está se curvando diante homens debilitados. Mas a lição aqui é essa: o maior é o que serve. Enquanto os discípulos estão na mesa, eles estão dizendo: eu sou grande. Jesus está dizendo: negativo, maior é aquele que serve. Eu quero hoje declarar sobre a sua vida: continue servindo ao Senhor. Continue, Mateus, por mais que a igreja esteja pequena, por mais que não venha ninguém, mas continue servindo a Ele, porque você vai ser recompensado. Continue clamando e orando e buscando aquele que pode salvar a sua vida, porque a recompensa não vem do homem, a recompensa vem do céu para a sua vida. Eu profetizo hoje. Levante a sua mão, sustenta a sua mão. Eu quero profetizar de Deus para a sua casa e para a sua vida. Você que está na live, eu quero dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Enquanto eu faço a obra dele, Ele cuida da minha casa. Enquanto eu faço a obra dele, Ele cuida da minha família e dos meus negócios. Em nome de Jesus. Quem pode dizer glória a Deus ao nome de Jesus nessa noite? É esse Deus que está ensinando aos discípulos: olha, o maior é o que serve. Aí Pedro: mestre, não, faz o seguinte, não lava só os meus pés, lava também o meu corpo inteiro. O Cristo olha para ele: não, Pedro, você já banha em casa, precisa. Cristo está ensinando aos discípulos a maneira que nós temos que tratar diante a mesa. Hoje você está aqui cercando a mesa. Quantas pessoas deixaram de cercar a mesa hoje? Porque negaram a Cristo, negaram a fé. Ah, Mateus, está tão difícil. Continue diante da mesa, porque a mesa que Jesus está tem restauração. A mesa que Jesus está tem uma promessa. E essa promessa não é do homem, essa promessa é de Jesus. E se Jesus disse que vai concretizar essa promessa, pastor Pedro, eu fico com a palavra, porque a palavra nos dá a garantia da vida eterna. Meus amados irmãos, olha que interessante, Jesus declarou aos discípulos, Jesus deu vida aos discípulos. Eu estou aqui fazendo N análises para você analisar. Jesus amava os discípulos e Ele queria o melhor para eles. Às vezes Jesus ia lá, passava a mão na cabeça, mas às vezes Jesus tratava com uma maneira mais forte, porque o Evangelho não é mamão com açúcar. O Evangelho não é como o povo pensa que é aí. Ah, eu vou aqui abrir a Bíblia e pedir 3 pedidos e vai descer do céu. Não é assim. O Evangelho é lágrimas. O Evangelho é dor. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é chorar em noites amargas. Quem aqui nunca passou uma noite amarga da vida? Querendo uma provisão, querendo uma porta aberta, querendo uma cura. E há de nós, algum de nós que viu e conheceu Jesus diante da dor. A dor é pedagógica. A dor é necessária para a vida do crente. Mas Mateus, o evangelho que pregam por aí é o evangelho triunfalista, é o evangelho que eu posso, que eu devo, que vai acontecer. Não, querido, não é isso. Por mais que eu tenha meu pai, mas eu sofri na pele o que é o evangelho. Fiz N missões aí pelo Brasil afora. Ilha do Marajó foi o lugar mais terrível que eu já fui, onde eu vi crianças sendo molestadas, pais que vendiam suas crianças para ter alimento. Eu vi na pele crianças que eram molestadas por velhos, por senhores de outros lugares, para você ver que o evangelho não é fácil. Fui também no Complexo da Maré, Rio de Janeiro, fazendo missão lá. Eu vi crianças no tráfico, eu vi pais que vendiam seus filhos por droga. E hoje eu vim declarar: agradeça pela sua família, seja grato pela porta que se abriu, seja grato pela porta que se fechou, seja grato porque você hoje tem um teto, tem um carro, você tem uma igreja para congregar,
Eu já preguei em igreja que nem teto tinha. E eu vejo hoje uma geração que está o quê? Está deixando de lado a presença de Deus. Tem conforto, tem casa boa, tem emprego bom, tem um salário bom, mas deixaram de fazer a obra de Deus. Por quê? Porque se acomodaram. Eu louvo a Deus que por meio diante toda essa dor, você chegou aqui hoje. Você rompeu a noite, você rompeu a crise, você chegou aqui hoje para declarar que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu vim como profeta de Deus declarar isso sobre a sua vida. Você e a sua casa continuarão de pé diante da presença do Eterno. É isso que eu profetizo. O ano de 2026 será melhor do que o ano de 2025. O ano de 2026 será o ano de salvação para você e a sua casa. Eu declaro isso como ministro do Evangelho sobre a sua vida e sobre a sua história. Você que está nos ouvindo aí na live, eu declaro isso sobre a sua vida. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Queridos, Jesus aqui em João capítulo 6, Jesus vem com uma multidão que queria Jesus, mas a outra queria pão. Mas a maioria dessa multidão de João capítulo 6 queria o pão que Jesus dava, queria o milagre que Jesus fazia. Diferente da multidão de Lucas 5, que queria ouvir a palavra. Essa multidão quer pão. Aí Jesus está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram o deserto do maná e morreram, mas eu sou o pão vivo. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse terá a vida eterna. Aí alguém que está do lado de fora está dizendo: esse aí não é o filho de José? Não, essa palavra aí é dura demais. Eu vou embora. Hoje não tem pão, hoje não tem milagre. Esse aí está dizendo que ele é o pão vivo? Não, vou embora. Está indo embora a multidão. Os discípulos que seguiam de perto também foram. Jesus olha para os 12 e fala: pode ir embora, acompanha ele. Porque hoje aqui não tem milagre, hoje aqui não tem pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí Pedro, mais uma vez, pastor Pedro, tomando a palavra, disse: mestre, para quem iremos nós? Aqui não é para onde, é para quem. Porque o termo grego aqui que Pedro está usando é esse: mestre, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Uma exegese bem simples. Pedro está dizendo: mestre, quem vai nos dar estabilidade? Quem vai nos dar o alicerce? Quem vai nos dar a direção? Se só o Senhor tem palavra que nos dá a vida, que nos dá o alimento, que nos dá o alicerce, quem iremos nós? Se só tu, ó Deus, tem o que nós necessitamos. Aqui Pedro está dizendo: mestre, eu posso ir para qualquer lugar, para a Europa, eu posso ir para a África, eu posso ir para qualquer lugar do mundo, mas se a tua presença e a tua palavra não for, eu serei vazio. Você está entendendo, meu querido, nessa noite que eu quero dizer para você? Há um pão vivo que desceu do céu, e esse pão vivo que desceu do céu nos deu a vida eterna. Esse pão vivo, esse aqui é a Bíblia, esse pão vivo que desceu nos alimentou há anos, há milênios atrás, e até os dias de hoje continua nos alimentando, dizendo: eu te dei uma nova oportunidade, eu te perdoei, eu te gerei, eu te dei a vida eterna, e a vida eterna com muita abundância. Você está percebendo que esse Cristo, que foi um homem tão simples, foi um homem de pouca afeição, como Isaías diz, declarou o seu amor por nós. Este homem que chegava a pecadores, leprosos, e os discípulos que se achavam curados, falavam: não, calma aí, esse é leproso, Senhor, não toque nele. O mestre, muito pelo contrário, dava um passo à frente e falava:
o que tu queres que eu te faça? Você está percebendo que esse Cristo, ele não fazia acepção de pessoas. Esse Cristo, ele não olhava para o dinheiro do próximo. Ele não olhava para a raça. Ele não olhava para a linguagem. O Cristo olhava para a fé. Queridos, nós estamos vivendo um momento difícil. Em um momento de calamidade espiritual. Onde as pessoas trocam Jesus por bens materiais. Trocam Jesus por muito menos. Mas nós estamos aqui hoje declarando que Jesus é poderoso. Você viu aqui nessa noite? Nós estamos declarando que Jesus é vivo. E se Jesus é vivo, meu irmão, declare a esse Cristo, porque Ele vive para todo sempre. Ele disse para João em Apocalipse: João, eis que estive morto, mas eis que vivo para todo sempre. Eis que tenho a chave da morte e do inferno nas mãos. João, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele vive para todo sempre. A igreja está viva porque Ele vive. Ele continua triunfando sobre a morte. Meus amados irmãos, para finalizarmos essa pequena palavra, o nosso Cristo nos deu uma direção. O nosso Cristo nos deu uma palavra. E essa palavra, por mais que vencedora, por mais que às vezes venha nos tirar algo, mas é essa mesma palavra que nos cura, que nos restaura. Talvez você deve estar passando hoje por um momento mais difícil da sua vida. Talvez você veio aqui, mas a sua mente está lá. Você está aqui hoje, mas o teu coração está lá. Mas o céu está gritando para o teu coração nessa noite: acalma-te, porque eu cheguei para te dar o descanso que você precisa. Eu cheguei para te dar o livramento que você precisa. Eu cheguei para te dar a cura que você precisa. Porque Ele é grande na tua vida. Ele é poderoso na tua história. E eu estou pregando a um Cristo que até os dias de hoje está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu. Você está percebendo que esse Jesus nos deu a oportunidade de se assentar à mesa, irmão? Nem todos têm esse privilégio. Nem todos têm essa esperança. Mas você tem. Você foi bem privilegiado de cercar a mesa, de assentar com o Pai, beber do seu sangue, comer da sua carne, e você vai voltar para casa dizendo: eu estou vivo mais um mês. Aleluia. Aleluia. Gostei daquele aleluia ali, eu vou de novo. Eu estou vivo mais uma vez, porque o sangue de Cristo Jesus me comprou. O sangue de Jesus me deu a oportunidade de cercar a mesa. Queridos, eu estava uma vez no sertão do Maranhão. Eu cheguei na casa de uma senhora. Essa senhora morava numa casa de barro. Essa senhora não tinha muito alimento, mas ela pega a sua cadeirinha de macarrão, pega um banquinho de madeira, daquele de couro de boi, e ela puxa e fala: senta aqui, pastor. E ela fala: olha, pastor Mateus, você pode ver, minha casa é simples. A minha casa não tem janela. Eu não tenho uma comida boa para te dar. Mas a mesa que eu estou, Jesus está. Eu levei um choque de realidade. Eu olhei para aquela casa simples. Eu olhei para aquela mesa simples. Mas eu vi que Jesus estava sentado lá. A presença de Deus invadiu o nosso coração, invadiu o nosso ser naquele lugar. Eu não me contive as lágrimas, porque eu vi que não importa os lugares, o que importa é o que nós carregamos do lado de dentro.
Eu quero dizer, meu querido, não importa o momento que você está passando, não importa a dificuldade que você está vivendo, muito maior do que essa crise é o Cristo Jesus. Muito maior do que essa porta fechada é o Cristo que está dizendo: eu tenho uma porta aberta, homem nenhum fecha, homem nenhum pode abrir. Eis que dou para vocês a chave de Davi. Mateus, e o que é a chave de Davi? A sua palavra. Se sinta privilegiado, irmão. Era para estar muita gente aqui hoje, mas Deus escolheu a nós. E nós estamos mais uma vez dizendo e declarando: só o Senhor é Deus, só Ele é o Senhor. Talvez as lágrimas dá para enxergar no Senhor. O momento não é fácil, mas nós vamos romper a crise. Você crê nisso? Nós vamos romper a frieza espiritual dessa geração. Nós vamos continuar, pastor Pedro, declarando e dizendo: o Senhor é bom. Hoje eu estava falando para minha noiva: amor, Deus tem me levado em vários lugares, em várias mesas. Brasília é um lugar do meu coração. Já fui para muitos restaurantes chiques aqui em Brasília. Para quem um dia se assentou no chão para comer, hoje, para a glória de Deus, se assenta nas melhores mesas. Mas o que me empolga não é isso. O que me empolga é de estar com você, cercando a mesa de Jesus e declarando que Ele é bom. Que a melhor mesa não é a mesa do restaurante do Naldo, não é lá no Lago Sul, é a mesa aonde tem Jesus. É com você, é com você, é com os irmãos. É nessa mesa que eu me sinto bem, porque nessa mesa tem Jesus e tem o que? A revelação da sua palavra. Você pode levantar a mão e declarar esse Cristo que é poderoso para fazer infinitamente mais nessa noite. E aqui eu quero fechar a mensagem para dizer para vocês, irmãos, hoje é a primeira ceia do ano, não é isso? Primeira ceia do ano. Nós vamos declarar esse ano, que este ano será um ano de bênçãos espirituais sobre a nossa casa. Você crê nisso? Fique sobre os pés comigo nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite em nome de Jesus. Fique sobre os pés comigo. Eu não quero cansar você. Já vamos passar para a ceia, mas eu quero orar. Eu quero orar por você. E nessa oração que nós vamos orar, você vai orar pela sua casa, você vai orar pelo seu ministério, você vai orar sobre essa igreja, e eu creio que Deus vai enviar pessoas para essa obra, para ombrear convosco. Eu creio que o Senhor vai enviar pessoas para ombrear com você. Você não vai levar esse cargo só, Deus vai ombrear com você. Por quê? Porque a mesa que Jesus está tem provisão. Você crê nisso? Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela revelação das tuas escrituras. Que o Senhor possa continuar dando força, dando vigor para a tua igreja, para o teu pastor, para a tua pastora, Pai, para todos os membros dessa igreja. Que essa igreja, Pai, venha continuar sendo um celeiro de bênção. Quem entrar sobre essa porta possa, Pai, herdar a vida eterna. Quem sair sobre essa porta possa ter a sua vida guardada pelo sangue do Cordeiro. Pai, eu te peço hoje, cubra nós com o teu sangue. Nós vamos cear, Pai. Nós vamos participar do teu corpo, porque nós somos uma igreja, Pai querido. Tu és o cabeça dessa igreja. Pai querido, obrigado, Pai, pela oportunidade de pregar o teu evangelho, de pregar a tua palavra, de falar das tuas escrituras, porque a tua palavra é poder, a tua palavra é graça. Obrigado, Senhor, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado para a honra e glória do teu nome. Quem pode aplaudir ao nome do Senhor nessa noite?
Meus queridos, que Deus em Cristo nos abençoe, tá bom? A hora já foi, mas eu quero aqui declarar sobre você e a sua casa. Que o Senhor continue derramando bênçãos espirituais. Que o Senhor continue prosperando a vida do pastor Pedro, a vida da pastora, dos pastores dessa igreja, os membros. E eu declaro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe, a paz do Senhor a todos vocês. Glória a Deus, né? Palavra maravilhosa de vem despertar, vem nos mostrar que nós precisamos ter confiança no Senhor e sabemos que só Ele que pode trazer a bênção, pode preparar o caminho, pode abrir as estradas que sejam mais difíceis, mas Deus está sobre cada um, na frente de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos dar início à ceia do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, como nós fazemos todos os meses. No livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, vamos estar lendo o versículo 23 em diante. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor dos exércitos, glorificado seja o nome do Senhor. Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 em diante. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: pois eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Pois todas as vezes que comer esse pão e beber este cálice, anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão e beber o cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer este pão e beber este cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, nós lemos aqui uma palavra que o apóstolo Paulo ensinou aos Coríntios, né? Ele é claro quando ele diz: eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei. Então, Jesus aqui se apresenta, Paulo apresenta Jesus aqui a cada um de nós, para que nós possamos tomar consciência o que significa a ceia do Senhor, o que significa o pão, o que significa o vinho, e como nós devemos estar preparados para participar da ceia do Senhor. Não é o pastor, não é o missionário, não é o seu vizinho de banco que vai te examinar. É cada um de nós examinamos a nós mesmos. E quando nós achamos que temos alguma falha, nós não precisamos de desistir de participar da ceia do Senhor. Nós precisamos de orar, porque quando nós oramos e buscamos o Senhor, Ele é grande e suficiente para nos perdoar e nos restabelecer a nossa condição de servo. Amém? Então, é importante nós aprendermos, colocarmos na presença do Senhor, agradecer a Deus e pedir que Ele seja conosco em todas as áreas. Amém? Nós vamos fazer uma oração exatamente nesse sentido e depois nós estaremos já ministrando a ceia. Amém? Senhor Deus, Pai maravilhoso, nos prepara nessa noite, Senhor Deus, para que nós possamos, Senhor, participar dessa ceia, Senhor. Tu estás presente nesse lugar, meu Pai. A Tua palavra foi pregada e foi falada de Ti, Senhor. E
falada com muita convicção, Senhor Deus, do que Tu é capaz de fazer nas nossas vidas. Por isso nós te pedimos, meu Pai, vem nos encher, meu Pai. Vem nos guardar, vem nos perdoar nossas falhas, Senhor, e vem nos abençoar, meu Pai, e nos colocar em condição digna de participar da Tua ceia, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu vou estar convidando aqui o Mandarito e o irmão Betânia para estarem me ajudando aqui. Amém? Nós vamos estar orando pelo pão e servindo o pão. Olha. E diz assim a palavra: e tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Nós vamos orar pelo pão, depois está servindo aos irmãos. Amém? Senhor Deus, Pai maravilhoso, nós colocamos diante de Ti, meu Pai, esse pão, Senhor Deus, que vai ser servido aos Teus filhos, Senhor Deus, como Teu corpo nessa noite, meu Pai. Que Tu venha abençoar, meu Pai, que Tu venha, Senhor Deus, que ele seja como um passo milagroso nas nossas vidas, meu Pai. Nós abençoamos, Senhor, em Teu nome, Senhor. Nós decretamos, Senhor Deus, que esse pão seja transformado em Teu corpo nessa noite, Pai. E vamos servir aos Teus filhos. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E discípulos a voltar, sem os peixes a banhar. Mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem o fogo, o peixe, o pão. E Jesus que nos convida a ceia vir. Vem cear, mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Vocês vão poder tomar a ceia em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o Teu santo nome, Senhor, dessa noite, meu Pai. Eu sei, Senhor Deus, que Tu está presente nesse lugar, por isso nós te agradecemos, Pai. Diz a Tua palavra. Semelhantemente, depois desse ato, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes que beberes em memória de mim. Nós vamos estar orando pelo vinho e servindo aos irmãos. Amém? Amém. Pedi a evangelista Betânia para estar orando e você, a irmã da Senhor, meu Deus, Pai Santo, neste momento te apresentamos, Senhor, de suco de uva, Senhor, que ele represente o Teu sangue precioso derramado naquela cruz, Senhor amado. E que a gente venha, Senhor, a receber nas nossas vidas tudo aquilo que o Senhor conquistou, Senhor, naquela cruz, Senhor amado. Porque Tu és o pão da vida, Senhor, Tu és, Senhor, o Cristo, Senhor amado. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor,
Nós te clamamos, Senhor amado, que a nossa comunhão seja, Senhor amado, renovada, Senhor, contigo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Em setembro se achar, venha Cristo sem guardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também a vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar, outros pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear, em Cristo vai descer, e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu e a cear em santa luz. Vem cear, mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, glória a Aleluia, Deus. Jesus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes que beberes em memória de mim. Amém? Os irmãos podem tomar o vinho em nome de Jesus. Glória. É verdade, te adoramos, te adoramos, Espírito, Ela com a graça. é verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Pra te adorar, Rei dos Reis, foi teu nasci, ó Rei Jesus. Seu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é estar na casa de Deus, onde flui o amor. Eita, maravilha, você essa noite, Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus de maravilha. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade e passo para a igreja. Amém? Aleluia. Agora chegou o momento das oportunidades. Vou convidar o irmão Isaac para recolher. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Papai do Céu, pela vida do Lucas. Aleluia. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas, ó Senhor, abençoa as ofertas, abençoa os seus filhos que cooperam de todo o coração, dando a eles mais amor e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Amém. Glória. Senhor, meu Deus, meu Pai,
Mais uma vez estamos aqui reunidos na Tua casa, Senhor. Te agradecemos pela palavra, te agradecemos, Senhor, pela ceia, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de ofertar, de dizimar, Senhor, na Tua casa, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor abra as portas, Senhor, para aqueles que estão precisando, Senhor. Repreendemos, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, na área financeira, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor sabe, Senhor, de todas as nossas necessidades. Nós sabemos que o Senhor sabe e nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá paciência, aumenta a nossa fé, Senhor, para que nós possamos estar, Senhor, recebendo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É isso que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade de dirigir o culto. Passo a palavra para o pastor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Eu quero agradecer a presença de cada um dos irmãos, agradecer o nosso querido pastor que veio trazer a palavra nessa noite. Como ele falou, que o pastor Washington tem uma consideração muito grande com a gente, é recíproca verdadeira. Nós amamos muito o pastor Washington. E nessa noite eu vou estar convidando a pastora Patrícia para ela fazer o encerramento do culto aqui. Amém? Amém. Aleluia, né? Vamos orar para encerrar, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, essa noite, Deus, por estarmos aqui na sua casa, pela oportunidade de ouvir essa palavra abençoada, meu Pai, de participarmos da Santa Ceia do Senhor, Deus. Que o Senhor, Pai, abençoe essa semana que está iniciando, esse mês, este ano, que o Senhor esteja sempre, Deus, no controle das nossas vidas, nos guardando, meu Pai, nos abençoando, nos livrando, Senhor, de todo o mal, meu Pai. Que o Senhor venha nos capacitar, Deus. Que o Senhor, Pai, venha acampar os teus anjos ao nosso redor, meu Pai, e guia as nossas vidas, Senhor, em todos os caminhos que a gente andar, que o Senhor esteja conosco, nos dando sabedoria, Senhor, e nos direcionando, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer amém. Glória a Deus.